você não consegue ganhar dinheiro numa modalidade mais fácil, não é numa modalidade mais difícil que você vai ganhar. Quanto mais cedo você aceitar isso, mais preparado você vai estar no mercado, mais dinheiro você consequentemente vai ganhar. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arion, criador deste canal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar e ensinar a você como investir no curto prazo com ganhos acima de 10% por operações no mercado de ações. Você já deve ter ouvido falar que é importante fazer o seu dinheiro trabalhar por você. E isso é fato no mercado financeiro. Mas o que não é fato é o que você provavelmente está fazendo agora, ou que você conheça alguém que está fazendo agora, que é operar todos os dias no mercado, todos os dias ali analisando quando comprar ou quando vender as ações ou qualquer outro ativo no mercado financeiro. Mas isso não é fazer o dinheiro trabalhar por você. Você está praticamente cumprindo a carga horária de um emprego comum no mercado. Às vezes você passa ali de 9 da manhã até as 5 da tarde operando no mercado de ações ou esperando quando comprar ou quando vender uma breve oportunidade para comprar e vender esses ativos no mercado. E quando você faz isso, você não está fazendo seu dinheiro trabalhar para você. Você está correndo atrás do dinheiro ali, você está correndo atrás de alguma breve oportunidade para comprar e vender esses ativos. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte: não precisa fazer isso. O mercado financeiro ele pode te dar três coisas: liberdade geográfica, liberdade de rotina e até mesmo liberdade financeira. Então, se você está em busca dessa liberdade ou você está em busca de uma dessas liberdades, não é operando todo dia no mercado, não é esperando uma breve oportunidade de compra e venda, não é analisando o gráfico todos os dias que você vai conquistar essas liberdades. O mercado financeiro ele é extremamente amplo e existem diferentes modalidades para você operar. E uma dessas modalidades que pode te dar ganhos superiores a 10% é o swing trade. Mas o que é o swing trade? O swing trade você compra uma ação, um ativo, e você vende esse ativo. Você vende essa ação daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. E quando você vende essa ação daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas, você está fazendo uma operação de curto prazo no mercado. Você está fazendo até mesmo um investimento de curto prazo no mercado financeiro. Eu costumo falar que você está fazendo uma especulação no mercado. Você está especulando que aquele ativo vai subir ou que aquele ativo vai cair, que aquela ação vai subir, vai valorizar o seu preço ou que aquela ação vai desvalorizar o seu preço. É por isso que é uma especulação. Mas isso é de acordo com a interpretação de cada um. Você pode considerar como um investimento de curto prazo ou como uma especulação de curto prazo. O fato é que é uma operação no mercado e é uma operação comum na Bolsa de Valores, tanto no mercado brasileiro, no mercado americano, qualquer outro mercado de ações. E nessa modalidade, por você passar alguns dias posicionado, não quer dizer que você tenha que analisar o gráfico todos os dias. Pelo contrário, você pode escolher um dia na semana, em apenas algumas horas ou até mesmo em uma hora, você consegue analisar uma gama de ativos, você consegue identificar quando comprar e quando vender essas ações e pronto, você agenda a sua compra, você agenda quando vai vender a ação e você agenda o stop da operação. E quando você faz esse agendamento de toda a sua operação, você está conquistando uma coisa, que é a liberdade de rotina. Você deixa de lado de ficar operando ali todos os dias, você deixa de lado daquela rotina maçante de ficar analisando o gráfico todos os dias para deixar o dinheiro trabalhar por você. E como que é possível ter ganho com operações acima de 10% de ganho? Isso depende da análise gráfica. Quando você analisa o gráfico de uma ação, quando você analisa o gráfico de um ativo, você vai verificar que alguns padrões se repetem ao longo do tempo. E quando esses padrões se repetem ao longo do tempo, ele possui um histórico do que vai acontecer com aquele preço daquele ativo. Lógico que é uma probabilidade, não é 100% de certeza que vai acontecer. Mas, em suma, a maioria das vezes pode acontecer sim. E quando você analisa o histórico do preço dessa ação, quando você analisa o histórico gráfico de uma ação, você consegue prever o que vai acontecer no próximo preço ou próximo movimento daquela ação. E dependendo desse padrão gráfico, você consegue sim ter alvos superiores a 10%. E como assim é alvos superiores a 10%? São alvos de ganhos. Por exemplo, se eu comprar R$1.000 em ações hoje e aquela ação se valorizar mais de 10%, eu vou ter mais de R$100 de lucro no final da minha operação. Se eu colocar R$5.000 e tiver mais de 10% de ganho em questão de dias naquela operação, eu vou ter mais de R$500 de lucro na minha operação. E tudo isso sem precisar passar o dia todo analisando o gráfico, porque todas as minhas operações já estão
agendadas. Eu agendei a compra, agendei a venda e agendei o stop da minha operação. Ou seja, eu fiz o meu dinheiro trabalhar por mim, enquanto eu estou em outra tarefa, eu estou em outro trabalho ou até mesmo estou estudando. Agora você pode estar falando, Arion, isso parece ser fácil. Como você está falando é fácil. Mas por que muitas pessoas não ganham dinheiro no mercado? Porque em sua maioria perde dinheiro por falta de conhecimento. Simples. Se você não sabe quando comprar, se você não sabe quando vender uma ação, você não vai ganhar dinheiro no mercado financeiro. O mercado financeiro ele exige uma coisa de você, apenas uma coisa, que é conhecimento. E se você não tem conhecimento necessário para uma modalidade, para você estar operando em alguma determinada modalidade, como no swing trade, você vai perder dinheiro no mercado, sim. Eu lembro de quando eu comecei no mercado de ações. A minha primeira compra de ações me custaram cerca de R$60. E por pura sorte eu ganhei 20% daquela operação. Ou seja, eu ganhei R$12. É pouco? É muito pouco. Mas eu não vi aqueles R$12 como uma rentabilidade real. Eu vi aqueles 20%. Eu já comecei a imaginar como ficaria colocando R$1.000, R$2.000, R$5.000 em determinada operação. Se eu tivesse colocado naquela operação. Ou seja, eu teria um lucro muito maior. Porém, eu fiz uma outra operação no mercado, achando que eu já era o maioral naquele tipo de operação. O que me aconteceu? Perdi o meu capital. Basicamente, o mercado falou para mim, você tem que ter conhecimento para estar operando. Você ganhou na sorte, você apostou no mercado, você não tinha conhecimento necessário para aquilo. E isso pode acontecer com qualquer um. E acontece com as pessoas que investem também pela primeira vez no mercado sem conhecimento necessário para aquilo. Quando eu comprei essas ações que me custaram R$60, foi ações da Itaúsa na época, eu não sabia quando comprar ou quando vender. Apenas cliquei no botão de compra daquelas ações. Ou seja, eu não analisei o gráfico dos ativos, eu não sabia o porquê estava comprando ou vendendo. Foi a primeira ação que eu abri na tela e comprei aquelas ações. Tive lucro, mas foi por sorte. E o mercado me mostrou isso nas operações seguintes e eu perdi dinheiro. Isso serve para mostrar duas coisas. No mercado financeiro, se você não tem conhecimento necessário, você perde dinheiro e é possível tanto ganhar quanto perder no mercado de ações. Porém, quando você tem conhecimento necessário para estar operando e seguindo algumas técnicas que eu vou mostrar mais à frente, como você identificar o ponto de compra e o ponto de venda e aproveitar a melhor tendência para conseguir mais de 10% de ganho, quando eu falo 10% de ganho é 10, 15, 20, 30% ou até mais do que isso no mercado de ações. Isso é possível? É possível, lógico. Tem ações que sobem 20% em uma semana, tem ações que têm uma queda de 20% em uma semana. Ou seja, são movimentações grandes no mercado em que você pode aproveitar essa tendência para conseguir esses ganhos. E para conseguir esses ganhos, você tem que saber sim quando comprar e quando vender essas ações. É a diferença principal de quem ganha dinheiro e quem perde dinheiro no mercado. Porém, no mercado financeiro não existe somente uma modalidade que é o swing trade. Existem algumas outras modalidades e tem algumas diferenças entre elas. Existe também o buy and hold. Buy and hold é quando você compra um ativo, compra uma ação e fica com ela para longuíssimo prazo. Você fica posicionado naquelas ações em forma de investimento por anos ou até décadas. Porém, você analisa algumas outras coisas, como o fundamento da empresa, e você deixa de lado o gráfico daquelas ações. Você analisa a empresa em si e não o gráfico. Você não analisa o preço daquela ação. Você analisa os fundamentos daquele ativo para saber se é o preço justo ou não. E no swing trade, por você estar operando com um curto prazo, em questão de dias você compra e vende aquele ativo, você não passa um tempo muito grande exposto ao risco do mercado. Pode sair alguma notícia ou fundamento daquela empresa, ou até mesmo a falência daquela empresa no longo prazo. Você não sabe o que vai acontecer com aquela empresa no longo prazo. Você tem exemplos aí da Oi, você tem exemplos hoje da Magazine Luiza. A Magazine Luiza chegou a patamares altíssimos e hoje já perdeu quase 30% de valorização em apenas uma semana. Ou seja, para quem está investindo no longo prazo, já perdeu quase 30% do capital em uma semana, isso sem contar aí no acumulado das semanas, chegando aí 66% de perda. Porém, esses investidores de longo prazo estão de olho para receber dividendos ou com a valorização para longuíssimo prazo. O que nós ficamos de olho aqui, o que eu ensino você no canal, é ganhar dinheiro no curto prazo. É você correr menos risco no mercado financeiro no curto prazo com aquelas ações. E quanto menos você fica exposto ao mercado, menos risco você corre. Porém, tem uma outra diferença entre o swing trade e o day trade. No day trade você compra uma ação, um ativo e vende esse ativo no mesmo dia. Ou você encerra a operação no mesmo dia. Você não fica mais um dia com esse ativo. Isso quer dizer que é menos perigoso? Não. Quando você trabalha com esses ativos para estar operando todo dia, você cria
um viés, que é um viés de conseguir dinheiro todos os dias no mercado financeiro. E isso pode te gerar ansiedade, você fica naturalmente nervoso em ter que conquistar dinheiro todos os dias no mercado. E sem contar que você também trabalha alavancado nesse tipo de mercado. Você com apenas R$ 1.000, você pode conseguir trabalhar com capital muito maior. Porém, isso é mais perigoso. Quando você compra uma ação com um capital pequeno e você consegue alavancar esse capital para que seja um valor muito grande para ser operado e você não tem conhecimento necessário para aquilo, você naturalmente fica nervoso. E sem contar que se você não sabe analisar o gráfico para estar operando day trade, você dificilmente vai conseguir ganhar dinheiro sem uma técnica apropriada e sem o backtest necessário para aquela técnica. Por exemplo, numa técnica que eu ensino aqui, que os alunos também aprendem, que é do método 361, que eu ensino quando comprar e quando vender essas ações, com alvos superiores de ganho acima de 10% por operação. Um verdadeiro passo a passo. Essa técnica foi testada ao longo do tempo, foi testada ao longo dos anos, antes de colocar para operar mesmo no mercado financeiro e conseguir ganhos e rentabilidade que é possível nas redes sociais, ganhos de 30%, 40%, 50% aí no curto prazo em ações. Então, quando você tem uma técnica testada e aprovada, essa aprovação é de acordo com os seus ganhos, e isso tem como provar. Então, quando você tem essa técnica testada e aprovada, aí sim você pode operar no mercado de ações. É diferente quem começou hoje já quer se posicionar em alguma operação, em algum tipo de ativo que deveria ser somente para profissionais do mercado que já tem anos de experiência. Então é importante que você saiba que no buy and hold é para longuíssimo prazo, porém você tem que ter ciência de que você fica exposto há muito mais tempo aos riscos do mercado. E no day trade são operações de curtíssimo prazo que são para pessoas mais experientes no mercado. Se você não consegue ganhar dinheiro numa modalidade mais fácil, não é numa modalidade mais difícil que você vai ganhar. Então tenha ciência disso, coloque isso na sua cabeça que é extremamente importante. Quanto mais cedo você aceitar isso, mais preparado você vai estar no mercado, mais dinheiro você consequentemente vai ganhar. E é importante que você saiba também que o mercado de ações ele é renda variável, ou seja, ele varia para cima quanto para baixo. Ou seja, ele tem a alta do mercado, também tem a baixa do mercado. As ações, o preço da ação se valoriza e também se desvaloriza. Por que é importante você saber disso? Porque você pode ganhar tanto na alta quanto na baixa do mercado, ou seja, você pode comprar uma ação e vender ela mais cara, ou você pode entrar vendido em uma ação e recomprar mais embaixo para ganhar dinheiro com essa desvalorização no mercado. Até porque uma ação não sobe para sempre e não desce para sempre. Você precisa saber o que vai fazer se a ação subir e o que fazer se a ação descer. E o que é necessário você analisar numa ação para você identificar o ponto de compra e o ponto de venda? Eu vou mostrar isso agora, que eu vou compartilhar minha tela com você, para você identificar quando comprar e quando vender essas ações e ter alvos superiores a 10% de ganho. No gráfico, nós conseguimos identificar a tendência da ação, ou seja, quando a ação está em tendência de alta, ou seja, está subindo, né, como aqui nessa ação, ou quando a ação está em tendência de baixa, quando a ação está caindo, como ocorreu aqui nesse período. Tá? E o que é importante nesses dois quesitos aqui? É que quando a ação está subindo, está na sua tendência de alta, nós vamos comprar a ação. E quando a ação estiver caindo, nós vamos operar vendido nas ações. E quando a gente opera a favor da tendência, seguindo a tendência da ação, naturalmente nós estamos utilizando a probabilidade ao nosso favor. E quando nós utilizamos a probabilidade ao nosso favor, nós temos mais assertividade nas operações. Quando nós utilizamos essa probabilidade, é a mesma coisa que assertividade. Quer dizer que a gente tem mais assertividade. É correto afirmar que nós vamos ter 100% de assertividade no mercado financeiro? Não. No mercado financeiro, utilizamos a probabilidade para tudo, inclusive na nossa assertividade. Por exemplo, o método 361. Em 2020, nós tivemos 93% de assertividade nas ações, operando ações no swing trade. 7% nós tivemos perda, né? Mas em suma maioria nós tivemos, a maior parte das vezes, assertividade no mercado, lógico, e isso gerou ganhos financeiros. Agora, quando você tem uma estratégia, quando você tem um tipo de estratégia que te dá apenas pouca assertividade,
você tem que operar muito mais vezes para que você tenha um certo lucro no mercado de ações. Então busca sempre a probabilidade ao seu favor. E a probabilidade ao seu favor é você buscando a alta ou a baixa do ativo. Se a ação estiver nesse período aqui, ó, que nós dizemos que está em lateralização, ou seja, a ação, o preço da ação está sem direção, nós não fazemos nada, porque aqui você não sabe se vai subir ou se vai descer. Aqui você não sabe se vai subir ou se vai descer. Aqui eu sei que vai subir e aqui eu sei que vai descer. A probabilidade de continuar a sua tendência de alta é muito maior do que você comprar a ação naquele ponto e haver uma reversão. Mesma coisa numa queda. Você vender um ativo, pegar o ponto exato de reversão daquela para uma tendência de alta daquela ação. Então isso é muito mais difícil de acontecer, senão seria fácil aí a pessoa enriquecer achando topo e fundo das ações. Então isso não acontece. Só duas coisas podem acontecer com você para quem busca o topo da ação e para quem busca a mínima das ações. Só duas coisas podem acontecer nisso, que é você ficar maluco e você perder dinheiro. Né? É impossível saber qual é o topo e qual é o fundo das ações. Bom, mas vamos aqui à nossa estratégia. A estratégia que também é utilizada e muito no mercado. Vamos pelo passo a passo. Se você já viu alguns vídeos meus aqui no canal, sabe que existe essa estrutura de força no mercado. Essa estrutura de força aqui é chamada de pullback ou chamada de pivô. Pivô é quando a ação está caindo muito e ele apresenta esse movimento aqui, ó, um fundo mais alto que o fundo anterior. Isso é chamado pivô de alta. Né? Tem um ponto bom para efetuar a compra nesse pivô é no rompimento. E o pullback é quando ele continua a sua tendência de alta fazendo esses movimentos aqui, que é a teoria de Dow aplicada ao gráfico, que é topos e fundos ascendentes, ou seja, como se a ação estivesse subindo com as ondas do mar. Né? Ele vai e vem aquela impulsão e retração. E com isso aqui você consegue identificar os pontos de compra e venda das ações. Depois daquela queda que houve no ano passado, em março, muitas ações, e a maioria das ações, ele apresentou esse padrão, que é o pivô. Né? Quando ele apresentou esse padrão aqui, que é o pivô, muitas pessoas, quem sabe operar no mercado, aproveitaram para comprar e vender essas ações. Lógico que você não vai ver um desenho bonitinho assim no gráfico de ações. Você vai ver uma estrutura um pouco mais complexa, mas o importante que você saiba é que quanto mais você estudar o gráfico, quanto mais você olhar o gráfico, mais simples vai ficando a sua leitura, mais fácil ela vai ficando. Então, aqui no gráfico, depois daquela queda que houve em fevereiro e março devido à pandemia, você pode até dizer que aqui apresentou estruturas para baixo do mercado, correto? Porém, se você pegar uma estrutura completa, um movimento completo, você vai ver que logo depois que houve a queda da ação, o ativo ficou em consolidação. É importante que você saiba que depois de uma forte alta ou uma forte queda, o mercado fica um pouco confuso, tá? Ele começa a se lateralizar, ele começa a acumular ou entrar no período de distribuição. O período de acumulação é quando ele cai muito e ele fica acumulado aqui. E o período de distribuição é quando ele sobe muito e ele fica distribuindo por um período de tempo. Eles ficam lateralizados. Tá? Essa é a diferença. Então, aqui ele ficou um tempo em acumulação. Depois desse período de acumulação, ele fez esse movimento aqui, ó, impulsão, esse movimento, impulsão, retração, impulsão. Ou seja, ele fez um pivô no mercado. Ariel, isso aqui não é considerado um pivô, já que a ação, o preço da ação, ele fez esse movimento aqui, ó, caiu, subiu um pouquinho, retraiu, subiu de novo? Não, porque para ser considerado um pivô, ele precisa ter um fundo mais alto que o fundo anterior. Aqui foi o contrário, aqui foi um fundo mais baixo que o fundo anterior. E logo depois ele até tentou romper aqui, mas isso não é caracterizado como um pivô. Isso aqui é um padrão muito errático no mercado. O padrão mais assertivo é essa estrutura aqui. Por quê? Porque essa estrutura aqui, ele me diz a continuidade da tendência. Ele me diz, basicamente, a estrutura de força daquela ação. Ele me diz
que aquela ação vai continuar subindo ou vai continuar caindo se continuar a sua tendência para baixa do mercado. Aqui, ele fez um pivô depois de uma forte tendência de queda e continuou a sua tendência de alta. Houve o rompimento. Nesse rompimento aqui, ou fundo do pivô, você pode efetuar a compra da ação. É importante que você faça isso. E logo depois ele continua dando vários pontos de entrada nas ações. E com esses pontos de entrada nas ações, você vai multiplicando o seu capital. Ariel, mas o que isso aqui tem a ver com aqueles mais de 10% de ganho que você falou lá no início do vídeo, que está lá na capa? Isso foi enganação? Não. Porque depois de uma forte queda e uma forte alta no mercado e apresenta essa estrutura de pivô, ele, na probabilidade, em suma maioria das vezes, vai me dar alvos superiores a 10% de ganho. Ele vai me dar alvos aí muito grandes. Por exemplo, se eu operei o rompimento do pivô, olha a tendência de alta da ação. Vamos supor que você pegou aí esses 143% de ganho, que não é difícil de acontecer no mercado de ações. Isso aqui é em curto período de tempo. Você pegou esse 143% de valorização, ou seja, se eu investir R$5.000 em uma ação, basicamente eu mais do que dobrei o meu capital, isso em pouco tempo. Fiquei com mais de R$10.000. Ou seja, se eu investir R$1.000 em ações, eu dobrei o meu capital também em pouquíssimo tempo. Eu posso ter ficado aí com mais de R$2.500 em uma única operação. E por que é mais de 10% de ganho? Exatamente por isso. Porque depois desse movimento aqui, é comum ter alvos acima de 10% de ganho na operação. Você pode esperar por isso. Tá? E atrelado a algumas outras ferramentas, como essa aqui, que é a média móvel de 20 períodos que nós utilizamos sempre aqui no mercado. Eu utilizo em todas as minhas operações. Os alunos aqui do método também aprendem a utilizar em todas as suas operações. A média móvel de 20 períodos é como se fosse por ação no mercado. Ele diz para você quando comprar e quando vender essas ações. Principalmente que depois desse pivô, olha o que a média móvel de 20 períodos fez. Ele começou a apontar para cima e começou a funcionar como um suporte do preço da ação. Se funcionou como suporte do preço da ação, essa ação vai encontrar alguma resistência para reverter a sua tendência de queda. Né? Então, enquanto tiver esse suporte aqui, eu estou comprando as ações e estou multiplicando as minhas ações. Estou multiplicando meu ganho financeiro. Quando eu iniciei aqui, se você iniciar comprou 100 ações aqui a R$10,48, como nós fizemos como eu fiz e como os alunos também fizeram aqui do método. Compramos aqui a R$10,48, R$10,50. Nós vimos que começou a ter ganhos muito grandes. Nós tínhamos alvos traçados aí a partir de 30% de ganho, só que conforme a ação foi subindo e foi dando novos pontos de entrada, nós fomos comprando muito mais ações. E com isso, no final, a gente não só dobrou o capital, nós conseguimos multiplicar esse capital. Então, o ponto de partida são alvos superiores a 10%. O mínimo daquela operação pode ser mais de 10%. Esse é o mínimo daquela operação, de uma operação no mercado, quando você aplica a técnica correta com a modalidade correta. Então, isso aqui te dá alvos muito grandes nas operações. Sendo que depois o gráfico, o importante que você saiba é que o gráfico ele pode apresentar até 7 pullbacks até que haja um período de consolidação no mercado ou haja um padrão de reversão no mercado. E quando ele apresenta esses pullbacks aqui, depois do 7º pullback, é importante que você evite entrar naquela operação, porque a probabilidade é que ele entre um período de mais confusão no mercado. E quando entra nesse período de confusão no mercado, o stop ele tende a ser muito grande. E um stop muito grande na operação, principalmente quando o stop ele é muito mais alto do que o seu alvo na operação, você no final do mês, no final do semestre ou no final da semana, aí, você não vai ter um ganho tão expressivo. Isso se você tiver um ganho. É importante que você controle o seu stop na operação. Tá? O stop nunca, vou até escrever para você, para que você saiba bem. O stop nunca deve ser maior que
que o alvo da operação. Nunca. É importante que você decore isso, prenda essa tela, salve isso aqui. Isso é conselho de ouro, tá? É uma regra de ouro no mercado. Você tem que controlar a sua perda. Sua perda nunca pode ser maior do que o seu ganho. E como ter uma estratégia plausível, uma estratégia testada te ajuda nisso? Quando você tem mais assertividade no mercado, você apenas se preocupa se o stop é grande ou não, porque se você tiver menos assertividade no mercado, você tem que se preocupar com algumas coisas a mais, um gerenciamento de risco muito mais robusto. Não vai valer a pena só não ter um stop mais baixo do que o seu alvo. Você vai ter que ter um número de operações aí limitadas, um número de operações no mês limitados, um número de operações no semestre limitadas. Quando você tem mais assertividade no mercado, o seu gerenciamento de risco ele é muito mais simples para estar operando. E sem contar que no Swing Trade, como você trabalha com tempos gráficos maiores, você pode utilizar o tempo gráfico aí diário, gráfico semanal, gráfico de 60 minutos ou gráfico de 4 horas, os padrões tendem a ser muito mais assertivos. Arion, que padrões são esses? São esses padrões aqui, ó. Esses pullbacks nas ações. Com esses pullbacks nas ações, se torna muito mais assertivo o padrão de força. Que esses pullbacks aqui nada mais são do que o padrão de força no gráfico. Não tem nada, não é diferente. O padrão de força é isso aqui. Você tem que procurar por isso aqui no mercado. Não é procurar qualquer outra estrutura ou uma estrutura de reversão. A estrutura de reversão vai acontecer menos vezes do que o padrão de força. O padrão de força acontece em muito mais ações. Se quiser, nós podemos ter uma outra ação. Por exemplo, eu falei do vídeo da Magazine Luiza. Vamos ver o vídeo a ação da Magazine Luiza. Magazine Luiza deu muitos pontos de compra nos últimos anos. Muitos pontos de compra. Foi uma excelente ação para rentabilizar o capital. Agora, para quem investiu no longo prazo, está devolvendo todo o lucro que teve. A ação já está batendo aí em R$ 8,06. Ou seja, teve perda aí, teve uma perda muito grande no mercado. Principalmente para quem fez preço médio. Para quem fez preço médio, está perdendo muito mais dinheiro. E essas ações aqui, principalmente da Magazine Luiza, ela também tem regiões de força. E essas regiões de força são essas aqui. Né? São pullbacks no gráfico. Você pode ver que elas não são tão fáceis de serem analisadas. Porém, conforme você vai estudando, mais fácil vai ficando. Quando o gráfico, olha aqui que importante, quando o gráfico apresenta isso aqui, ó, apresenta essas estruturas, está apresentando essas estruturas, ou seja, sequências de candles verdes, e logo em seguida apresenta um candle vermelho, logo depois apresenta outro candle verde, isso aqui em tempos gráficos maiores, tá? Como gráfico semanal. Isso daqui pode não parecer tão claro para você, mas isso aqui é uma estrutura de força. Isso daqui é um pullback. É um pullback. Se você tirar do gráfico semanal e colocar no gráfico diário, você vai ver esse movimento aqui. Você vai ver esse movimento com vários candles. E no gráfico diário, como você apresenta pelo menos aí 20 candles para ter uma estrutura completa na formação de uma estrutura de força. E quando você trabalha com isso aqui no gráfico, você tem muito mais assertividade. Muito mais assertividade nas operações. Quando você tem essa estrutura de força aqui, você consegue agendar as ações. Você consegue agendar a compra, agendar o alvo da operação e agendar o stop da sua operação. Quando você agenda tudo isso, você tem a liberdade de rotina. Você consegue isso aqui, liberdade de rotina. A liberdade de rotina ela é conquistada aí no mercado por uma única ferramenta muito simples, que é a boleta de compra e venda. Quando você trabalha com a boleta de compra e venda, você consegue agendar tudo isso. Ou seja, você abriu conta na corretora, vai lá na boleta de compra e venda. Se você não sabe utilizar ela, tem se eu não me engano, toda corretora tem um canal no YouTube com o tutorial da boleta de compra e venda. Então ali você consegue agendar toda a sua operação. Você agenda a compra, agenda o estoque, agenda tudo isso aí. E você não precisa passar todos os dias ali analisando o gráfico, perdendo tempo com isso. É importante que você saiba disso. Acabei de falar para você sobre
esse padrão no gráfico, né, que apresenta sequências de candles verdes, um candle vermelho e logo em seguida outro candle verde. Olha o padrão que foi formado aqui. Sequência de candles verdes, candle vermelho e a sequência de candles verdes. Aliás, uma sequência de um candle verde, que vai ter um candle verde alto aqui. Isso daqui é o quê? Um pivô. Subiu, desceu, subiu novamente. É um pivô, né? A mesma coisa disso aqui. Esse candlezinho vermelho que está aqui, ele é um giftzinho, é um presente no gráfico. Né? Ele dá um ponto de compra nas ações. Isso porque ele também está fazendo esse movimento, subindo, descendo e subindo. Ou seja, movimento de força novamente no gráfico. Mais um movimento de força. E se você for contar os pullbacks, ele dá mais ou menos, em média, aí, 7 pullbacks. E olha o que apresentou. Região de confusão no mercado, região de consolidação. Apresentou essa região aqui, o stop é mais alto. Então aqui eu já não entro em nenhuma operação. Sendo que, olha o importante padrão de reversão do mercado que fez. Né? Eu já estou vendido na ação do Magazine Luiza há algum tempo. Não estou dizendo aqui que é para você entrar agora, tá? Se entrar agora, pode entrar atrasado. Espera um padrão para confirmar. Mas eu já estou, desde esse ponto aqui, vendido em Magazine Luiza. E desde esse ponto aqui, eu já estou com um ganho de mais de 64% nas ações. Tem muitas pessoas aí que estão comprando esperando um retorno, né? Porque consideram que a ação está com desconto. Isso daí é para uma outra estratégia. São para pessoas que investem para longuíssimo prazo e que sabem analisar o fundamento e acham que pode haver uma reversão. Como também conheço pessoas que não estão comprando porque também não estão vendo o fundamento necessário para estar comprando. Então, é de acordo com a leitura aí para quem vai operar para longuíssimo prazo. No nosso caso, que é o curto prazo, nós analisamos unicamente o gráfico da ação para a gente acompanhar a tendência, está dizendo que está em queda. Se está em queda, não é para comprar. Né? Regra número 1, siga sempre a tendência no mercado. Bom, olha o padrão de reversão de mercado. Como é que eu identifiquei esse padrão de reversão de mercado e que é importante e o quanto ele é importante para dar mais de 10% de ganho na bolsa? Esse padrão aqui, ó, subiu o gráfico, teve um pequeno recuo, subiu novamente e recuou novamente. Fez um topo mais baixo que o topo anterior, rompendo o fundo anterior. Ou seja, padrão clássico de reversão de mercado, acompanhado da média móvel de 20 períodos que começou a apontar para baixo. E o gráfico começou a se posicionar abaixo da média móvel de 20 períodos. Isso daqui é um importante indicador que vai entrar numa tendência de baixa. E quando ele apresenta essa gama de padrões aqui, esse padrão com essa estrutura e com essa ferramenta aplicada, é certo. Não é certo não, é ruim eu falar certo porque estou acostumado a ter muito mais assertividade, então acaba falando que é certo. Mas a probabilidade é que ele te dê mais de 10% de ganho no mercado. Essa é a probabilidade, tá? É muito mais assertivo ter mais de 10% de ganho operando vendido, quando apresenta também esse padrão aqui no gráfico. Né? Arion, mas só fez uma entrada, está vendido até agora? Não, negativo. Já me deu uma outra entrada, já me deu uma outra entrada, já me deu uma outra entrada e já me deu uma outra entrada. E assim por diante. Enquanto isso, eu estou alugando cada vez mais ações e multiplicando meu capital. Para quem não sabe, para operar vendido no mercado de ações, para operar vendido, você precisa alugar as ações. Para operar vendido nas ações, você tem que alugar as ações na corretora. Tem que alugar essas ações na corretora. De quem que você aluga essas ações na corretora? Você aluga do investidor de longo prazo. Se o investidor de longo prazo está aqui, está posicionado nessas ações, ele para fazer uma renda extra, aí, porque ele está tendo prejuízo, ele coloca essas ações para aluguel. Né? Quando ele coloca essas ações disponíveis para aluguel na bolsa, ou seja, na corretora dele, e também é na sua corretora, ele está ganhando o aluguel, porque alguém vai alugar, e você que vai alugar, você consegue trabalhar vendido, você especula com a venda, então você consegue também ganhar dinheiro com a queda dessa ação. Então, para você alugar essas ações, você precisa entrar em contato com a sua corretora ou pelo seu home broker, ali tem um PTC, você consegue eletronicamente alugar essas ações, ou você consegue entrar em contato com a sua corretora e pedir as ações, a quantidade de ações que você quer operar vendido.
Isso no mercado aqui no Brasil. No mercado americano, ações que têm liquidez não é necessário todo esse procedimento, que também não é muito procedimento. Aqui a gente está acostumado a só comprar a ação e pronto. Mas para entrar vendido você precisa alugar as ações da corretora. No mercado americano não precisa alugar essas ações em ações que tenham liquidez. Você eletronicamente avisa a sua corretora que está entrando vendido nas ações e você consegue especular com a queda dos ativos. Tá? Então é importante que você saiba aí essa diferença também entre o mercado brasileiro e o mercado americano. E nesse mercado americano, como são mais de 6 mil ações, é muita ação para você estar operando, são mais de 6 mil ativos, você tem uma gama de oportunidades ali para estar operando. Ou seja, você não precisa ficar se preocupando, às vezes, na Bolsa Brasileira, que está todas as ações praticamente dando de lado, ou tem todas as ações entrando tá em tendência de queda. Você pode abrir conta numa corretora americana, ou tem corretoras aí que são especializadas para o mercado brasileiro, mas que a sede é nos Estados Unidos, tanto é que o home broker tudo é em português. Quando você abre conta, você está operando ali no mercado americano, ou seja, você tem oportunidade no mercado americano que no mercado brasileiro não está tendo. Então, quando você tem mais oportunidades, mais fácil vai ficando a sua vida como investidor. Tá? Então, não se prenda somente a um mercado. Saiba também operar nos outros mercados. Para quem não sabe operar nos outros mercados, tem o curso, o Método 361, que eu ensino a identificar o ponto de compra e venda também no mercado americano. É um curso só que você aprende pontos de compra e ponto de venda de qualquer ativo no mercado financeiro, no quesito em ações, na Bolsa Americana e no mercado brasileiro. Tá? Não são cursos separados, são cursos únicos. É importante que você saiba disso. Porque tem pessoas aí que acham que são dois cursos. Não, eu entrego tudo de uma vez só para você, que é para facilitar a sua vida. Quero que você ganhe dinheiro no mercado financeiro da forma mais fácil possível, assim como eu ganho. Vamos analisar um outro ativo aqui para você ver que eu não estou falando na abobrinha sobre esses padrões. Vamos ver aqui na SMA3. SMA3, olha os padrões de compra e os padrões de venda das ações. Olha isso aqui. Padrão de compra, padrão de compra, padrão de compra, padrão de compra. Muitos padrões de compra para você estar operando no mercado. E isso, olha a média móvel de 20 períodos aqui, apontando para cima, né? Com o preço das ações subindo. Isso aqui é um importante indicador. E olha o quanto essa ação subiu. Olha o quanto essa ação subiu. Ela saiu de meros R$8 para chegando em patamares de R$51. Quer ver o tamanho do ganho que nós tivemos com essa operação? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês são ações que nós operamos. Olha a rentabilidade dessa ação em pouco tempo. Mais de 270% de ganho. Mais de 270% de ganho. Você quase que triplica o seu capital em um único ativo, agendando a sua operação. Tá? Isso aqui, no mínimo, nós duplicamos o capital, porque fomos fazer um preço médio a favor da tendência. O que é o preço médio? É quando você vai comprando ações de acordo com a tendência daquele ativo. O mais correto a se fazer é operar a favor da tendência, e não contra a tendência. Sempre opere a favor, que se torna muito mais simples aí as suas operações. Então, quando você opera a favor da tendência, você consegue multiplicar o seu capital. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que fazem preço médio com ações em queda. A ação está caindo e compra ações. A ação cai mais um pouco e compra mais ações. As ações caem mais um pouco, você compra mais ações. As ações caem mais um pouco, você compra ainda mais ações. Ou seja, você está multiplicando aqui a sua perda. Está multiplicando a sua perda. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas ficam esperando um momento em que aquela ação vai reverter. Só que é o seguinte, as ações podem nunca mais voltar ao preço original que você comprou. Então, quando você trabalha contra a tendência, você fica muito mais tempo posicionado naquela ação, tendo perda no mercado e com a incerteza se vai retornar ou não para uma tendência de alta. Então, opere a favor da tendência, que é muito mais simples para estar ganhando dinheiro no mercado. Se torna muito mais simples. E olha o padrão de reversão de tendência, que é aquela mesma que eu mostrei no Magazine Luiza e que nós estamos operando vendido agora. A ação subiu, retraiu, subiu mais um pouquinho,
retraindo novamente para uma tendência de queda. O topo mais baixo que o topo anterior, rompendo o fundo anterior, entrou nessa tendência de queda. E agora a gente só virou amor, mais nada. Agora nós estamos operando vendido. Mais uma vez, não é uma recomendação de compra, é uma recomendação de venda nas ações. Estou dizendo o que eu fiz e o que os alunos também fizeram no método, aplicando um método, ou seja, multiplicar o seu capital aqui e aqui está multiplicando ainda mais. Tá multiplicando ainda mais. Por isso é importante você seguir o passo a passo do método, porque você consegue ganhar na alta e na baixa do mercado, seguindo um simples passo a passo. Podemos utilizar aqui alguns outros padrões. Eu venho aqui no gráfico diário, você consegue aqui identificar os pontos de compra e venda de acordo com o tempo gráfico. O mínimo para se trabalhar é do gráfico de 60 minutos no swing 3. Você pode trabalhar no gráfico de 4 horas, pode trabalhar no tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal. Tempo gráfico mensal, olha só, serve só para você verificar a tendência. Para identificar pontos de compra e pontos de venda, não aconselho, porque você não tem pontos de compra e pontos de venda no gráfico mensal. Você tem somente a tendência. E se você conseguiu pontos de compra ou venda, o seu stop fica muito mais caro. Então é importante que você utilize no máximo o gráfico semanal para estar operando. Gráfico mensal você pode identificar a tendência do ativo, a macro tendência do ativo. Podemos ver aqui no gráfico diário, que no gráfico diário nos apresenta muito mais padrões para estar operando. Nos apresenta muito mais padrões. Como aqui, ação e tendência de queda, porque média móvel de 20 períodos apontando para baixo, funcionando como uma resistência acima do gráfico. Logo em seguida, mais o ponto de venda, mais um ponto de venda, muito mais pontos de venda. Vários pontos de venda aproveitando a tendência da ação. E aqui, pontos de compra na ação. Pontos de compra. Até no gráfico diário apresenta aquele padrão que eu te ensinei. Sequência de candles verdes, ou seja, dias compradores. Logo depois apresenta um candle vermelho bem aqui, que houve um dia de baixa, e logo depois uma sequência de candles verdes. Tudo isso aqui representa o quê? Esse movimento aqui, impulsão, retração e impulsão, ou seja, movimento de força no gráfico. Se fez esse movimento de força, o que você vai fazer? Vai comprar a ação, porque está em tendência de alta. Está em tendência de alta. E com isso aqui você consegue ter ótimos ganhos, ótimas rentabilidades no mercado financeiro. Arion, isso aqui também está apresentando várias ondulações, topo e fundo mais alto que o topo e fundo anterior, topo e fundo mais baixo que o topo e fundo anterior. É para operar? Não, porque isso aqui, esse movimento aqui, está lateralizado. A bolsa, o preço da ação está lateralizado. Quando ele entra numa lateralização, não é para você fazer nada, diferente desse movimento aqui. Esse movimento bem aqui, que é uma tendência clara de queda no mercado. Essa queda aqui, Bem aqui. Olha que importante o movimento de queda na ação. Está caindo a ação, fazendo vários movimentos de força, que é para você operar vendido, né? E acompanhado sempre com a média móvel de 20 períodos. A média móvel de 20 períodos ela é importante como suporte e resistência do gráfico. Ela nos diz quando comprar e quando vender a ação. Se o gráfico estiver caindo, por algum motivo que seja, e a média móvel estiver aqui embaixo, querendo retornar para cima, não vamos fazer nada. A média móvel ela consegue filtrar as nossas operações no mercado. Ela consegue nos dizer se é um momento para comprar ou se é um momento para vender essas ações. Analisando uma outra ação, por exemplo, a Azul 4, na Azul 4, nós temos um gráfico extremamente bagunçado no gráfico diário da ação. Temos um gráfico extremamente bagunçado, mas olha que padrão importante que apresentou aqui que nós operamos. Isso aqui, o que é chamado aí no mercado de triângulo, mas que é somente um movimento em que apresenta topos e fundos ascendentes e descendentes, ou seja, o gráfico está fazendo esse movimento aqui, está afunilando. Quando ele está afunilando, ele está apresentando uma acumulação. Quando ele apresenta essa acumulação aqui, quando ele estourar, a força, tanto para cima
quanto para baixo, vai ser alta, né? Então, quando ele romper esse gráfico, ele tende a ter um impulso muito grande, como houve aqui, que houve mais de, se trabalhasse o rompimento dele, 14%, 13% de ganho aí em questão de 2 dias. Em 2 dias tivemos mais de 14% de ganho. E, como eu falei para você, alvos acima de 10%. Né? Então, são padrões que se repetem no mercado que dão esses ganhos para você, que dá essa rentabilidade completa para você. E olha que importante, não sei se você identificou, mas olha o que aconteceu aqui. O gráfico simplesmente fez esse movimento. Ó. Ele rompeu, apresentou esse candle de vermelho aqui, e logo depois voltou a subir. Um padrão de força, um micro padrão de força no rompimento dessa estrutura. E é um padrão de força que nos deu mais de 10% de ganho, nos dando aí 15% de ganho em questão de 2 dias. Então, assim você consegue ter ganhos no mercado financeiro, assim você consegue multiplicar o seu capital e assim você consegue ter muito mais assertividade na bolsa, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou te ajudar a fazer um conteúdo com a sugestão de conteúdo ou tirar suas dúvidas, tá? Não deixe de se inscrever no canal, que é importante para que você seja avisado dos novos vídeos, para não perder mais nenhuma aula. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.